Como melhorar a relação entre o cuidador e o familiar que tem doença de Alzheimer? Essa pergunta me tira do sério. Muitas vezes no consultório eu me deparo com familiares aflitos, desorientados, que não conseguem estabelecer um vínculo com seu familiar, porque ele tem a desorientação no tempo e no espaço, tem a perda da memória e o comportamento se torna um fator de risco para comportamentos inadequados durante a rotina desse idoso. Eu tô aqui, eu acabei de chegar do consultório, tô cansada, mas eu vim falar com vocês sobre isso, que é de fundamental importância a conexão entre o cuidador e o familiar, para a gente conseguir dar um cuidado melhor, uma atenção melhor e dignidade nesse relacionamento. Eu sou Nádia Vinagre, eu sou médica geriatra, eu sou especialista em doenças neuropsiquiátricas e eu venho conversar com vocês sobre informações relevantes no dia a dia de quem cuida e de quem oferece o cuidado para aquele paciente, aquele familiar que tem doença de Alzheimer, tem demência e esquecimento. Você está aqui, já me acompanha, se inscreve no canal, curte, compartilha com alguém que também cuida de um idoso. Informação nunca é demais. Nesses dias eu estava atendendo uma paciente que chegou muito agitada no consultório. E uma das queixas da familiar era justamente sobre esse manejo da agitação. Ela não conseguia conversar com a mãe dela, não conseguia saber o que a mãe dela estava sentindo, não conseguia entender se era fome, se era dor, se era constipação, se era vontade de ir ao banheiro. Enfim, era uma angústia extrema porque ela simplesmente não conseguia compreender o que a mãe dela pensava, o que a mãe dela falava e como ela estava se sentindo no mundo. Essa angústia é muito grande porque, ao longo da vida, a nossa referência são os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, as pessoas mais velhas na nossa família. São o norte, são a referência, são aquelas que nós temos total confiança e aquelas nas quais nós temos segurança de pedir uma opinião, de compartilhar histórias, de ter momentos bons de confraternização na família. E a partir da doença, ela começou a se ver de uma forma longe, desconectada com a sua mãe. Essa angústia é muito frequente no consultório. Muitos familiares trazem essa questão de que o cuidado se torna fragilizado, porque simplesmente não conseguem gerar conexão suficiente com aquele paciente, com aquele familiar. O que eu percebo é que na prática clínica, às vezes as pessoas acham que aquele lapso de memória ou aquela memória que não volta mais vai fazer o paciente ou o familiar não ter mais aquele sentimento por você. Mas isso não é verdade. A gente tem vários estudos mostrando que tanto a relação do familiar com o cuidador, seja ele formal ou informal, seja ele da família ou seja ele um cuidador que é contratado para ser cuidador, é uma relação muito direta por ser muito próxima, estarem o dia a dia ali os dois juntos, fazendo as tarefas do dia a dia, fazendo a rotina acontecer da forma melhor possível. E isso só acontece porque o cuidador, ele consegue dispor toda a sua energia, todo o seu afeto, o seu carinho e a sua atenção para aquele familiar que necessita. Em contrapartida, o que a gente vê é um familiar desorientado, perdido, que não sabe onde está, não sabe a hora que não sabe onde está, não sabe a hora, não sabe em que lugar ele está da casa, fica procurando pessoas que já se foram, ou fica falando diversas vezes a mesma informação. E isso tudo conturba muito a rotina e se torna exaustiva para quem oferece o cuidado. Pensa só você, de 5 em 5 minutos ter que responder exatamente a mesma coisa para aquela pessoa da sua família. Sendo que alguns anos atrás você via aquela pessoa de forma independente, fazendo as suas coisas de total consciência do que ela queria fazer. Então, isso é uma quebra muito grande. E os cuidadores que são familiares da pessoa que tem Alzheimer acabam se sentindo como num luto, mesmo que a pessoa em vida.
porque ela não traz mais aqueles comportamentos que ela trazia anteriormente. Então ela fica ali naquele limbo de, meu Deus, será que um dia o meu pai ou a minha mãe vai conseguir me reconhecer? Será que ele vai conseguir reconhecer o meu esforço por ele? Será que tudo que ele fez por mim durante a vida está sendo pago agora com todo esse carinho e dedicação e cuidado que eu estou dispensando a ele? Então, são coisas que vão gerando ali dúvidas e angústias na cabeça de quem cuida, de quem oferece o cuidado e muitas vezes não tem esse retorno do reconhecimento. O que acontece com quem fica agitado é que na agitação da doença de Alzheimer ou de alguma demência, o paciente ele fica inseguro, ele fica inquieto. Muitas vezes ele chega até a ficar agressivo e bater nos familiares. Isso gera um desespero tão grande, é um estresse acumulado de dia após dia, saber que, de acordo com qualquer coisa, ele pode vir a agitar, pode vir a ficar inquieto, agressivo, ele pode falar coisas que você não quer ouvir. Então, isso é uma angústia muito grande do familiar que é cuidador. E quando eu trouxe para vocês esse caso da minha paciente, era uma paciente jovem de 68 anos que tinha uma demência relacionada ao Alzheimer. Era uma paciente que já estava ali em agitação psicomotora durante a consulta e ela estava em fase moderada da doença. Já tem mais ou menos uns 10 anos de doença, tomando medicamentos de forma otimizada, estava com as atividades multidisciplinares em dia, a alimentação totalmente adequada, a ingesta de água totalmente adequada. A única coisa que faltava realmente para essa paciente era o estímulo à atividade física, a fisioterapia e a terapia cognitiva, e a terapia de estimulação cognitiva. Mas, de maneira geral, essa paciente tinha tudo para ter sucesso na conduta terapêutica dela. Mas ela não tinha, porque ela não conseguia se comunicar de forma assertiva, de forma eficaz com quem cuidava dela, estava o tempo inteiro com ela. E essa angústia foi trazida pela familiar da minha paciente, e eu conversei muito com ele sobre isso, e o que eu percebi? Eu percebi que ao perguntar para minha paciente coisas que ela gostava de fazer, ela respondia, e ela respondia com consistência. Então, perguntei sobre o bolo que ela gostava, perguntei se queria café, perguntei o que ela comeu hoje. Por mais que ela não soubesse dizer com veracidade aquelas informações, ela conseguiu se conectar a mim naquele momento. Muitas vezes o familiar, o cuidador, ele acredita que aquele familiar não vai responder da forma como ele espera que ele responda. Mas não necessariamente o seu familiar ele tem que responder como você quer ou como você espera. Só o fato dele gerar uma conexão, dele conseguir dizer algumas palavras sobre como ele está se sentindo naquele momento, ou o que ele gostaria de fazer, ou sobre até mesmo coisas do passado que lhes eram prazerosas e estão gerando uma conexão entre vocês naquele momento, isso é maravilhoso. É muito melhor do que, por exemplo, a gente achar que na agitação psicomotora da doença de Alzheimer é indicativo de você realizar remédios que sedam, deixam um paciente sonolento e nós ficamos sem a referência do comportamento real dele na doença. Sobre esse caso, o que eu orientei a cuidadora, que era filha da minha paciente, tentar gerar conexão através de informações, de fatos, de eventos que aconteceram com aquela paciente e ela mesma durante o período da vida dela. Fatos marcantes que eram agradáveis, nada de coisa negativa, porque isso pode impulsionar na paciente, na familiar, na cuidadora, um sentimento de que está num lugar seguro e de que aquele lugar é um lugar no qual ela pode ser ela mesma e conversar. Além disso, orientei também a música, porque na música a gente tem estudos mostrando que o nosso córtex frontal, ele tem a capacidade de decisão. E muitas vezes a memória, ela é repleta de memórias relacionadas a sons, a músicas que nos lembram períodos da nossa vida, sejam eles bons, sejam eles ruins.
nos trazem aquela sensação de nostalgia. E a música terapia em si é tão boa, é tão maravilhosa, ela regula as ondas neuronais do sistema nervoso central, ela faz a liberação de serotonina e dopamina, que são os neurotransmissores do bem-estar. Pode acalmar sim o paciente, pode conduzir uma conexão com o familiar, pode relembrar situações importantes entre os dois. E a musicoterapia, ela já está descrita na literatura como um benefício no tratamento da doença de Alzheimer. Além disso, nós temos os aromas. A aromaterapia pode trazer também essa lembrança, esse cheiro de comida de casa de vó, esse cheiro de bolo de mãe, o café passado, a hora daquele momento de confraternizar com a família, porque isso era o que era feito antigamente. As famílias, ao final do dia, sentavam à tarde às portas de suas casas, olhavam os movimentos e ficavam conversando entre si. Então, por que não resgatar esses momentos de família, de confraternização e de sabedoria passada dos antigos para as gerações atuais? Essa forma, esse formato de lidar, de cuidar do paciente, de cuidar do seu familiar, de um jeito mais seu e de um jeito mais dele, deixa tão leve essa conexão que consegue trazer para a gente muito mais do que apenas a demência na doença de Alzheimer. Essa conexão, essa geração de afeto traz para a gente um cuidado mais digno e mais relevante, tanto na sua vida quanto na vida do seu familiar. Eu sou Nádia Vinagre, eu sou médica geriatra, especialista em doenças neuropsiquiátricas. Já me acompanha aqui no meu canal, me segue, compartilha esse vídeo com quem cuida de uma pessoa idosa, porque a informação pode mudar vidas. Vem me acompanhar e vamos disseminar esse conhecimento para quem precisa. Obrigada, um beijo e até a próxima.